Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Alex Ferreira e nesta aula nós vamos fazer a resolução de uma lista de progressões, sequências PA e PG. Então eu selecionei aqui alguns exercícios para vocês, todos os exercícios aí das academias militares, da AFA, da SpaceX, do ITA. Então fiz uma lista com 15 exercícios, vou deixar a lista ali na descrição do vídeo. E aí escolhi desta lista 7 exercícios para resolver aqui para vocês. Tentei pegar os mais pedreiras aí, mas se ficar alguma dúvida em algum exercício que eu não resolvi aqui, você pode comentar aí no vídeo que mais tarde eu faço a resolução para você. Beleza? Vamos lá então? Eu começo aqui com o exercício da AFA, que é o exercício de 1999, que me fala assim, ó, que uma bola é solta de uma altura de 128 metros, né, em relação ao solo, e ao atingir o mesmo ela sobe metade da altura anterior. Esse movimento se repete até atingir o solo pela 10ª vez. Nesse momento, quanto a bola terá percorrido em metros? Bom, neste caso, veja o seguinte. Eu tenho a bolinha aqui, né? Eu sei que ela estava numa altura aí de 128 metros. E aí a bola caiu, certo? Atingiu o chão aqui. E aí ela subiu metade da altura anterior, certo? E atingiu o solo de novo aqui. Aí ela subiu metade da altura anterior e atingiu o solo aqui. Aí subiu metade da altura anterior, atingiu o solo aqui. Metade da altura anterior de novo, atingiu o solo aqui. Metade de novo e foi fazendo o movimento, né, várias vezes, certo? Então, só preste atenção no que ele diz ali, ó, que cada vez que ela sobe metade da altura anterior. Então, se ela caiu 128 metros, né, se esse pedaço aqui, ó, essa queda dela foi de 128 metros, certo? Quando ela subiu aqui, ó, ela subiu 64 metros e caiu 64 metros. Ó. Então, aqui ela percorreu 128 metros. E veja que aqui ela já vai subir a metade, ó. Ela vai percorrer aqui só 32 e descer 32, ó. Então ela vai percorrer 64 metros. Aqui ela vai subir só a metade, ó. Então ela vai subir 16 e vai descer 16, ó. 32. Depois ela vai subir 8 e descer 8, ó. Então 16. Depois ela vai subir 4 e descer 4, ó. 8. Depois ela sobe 2 e desce 2. 4. Depois ela sobe 1 e desce 1. 2. Depois ela sobe meio e desce meio, que dá 1. Aí depois ela sobe um quarto e desce 1/4, que dá meio. Certo? Fiz aqui. Veja que a bola tocou no chão quantas vezes? Ó? Uma aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Ó. Então, como ela tocou no chão essas 10 vezes, as distâncias que ela percorreu foram essas que eu listei aqui para você. Ó. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 e meio. E agora veja que curioso. Ó. Se você somar esses termos aqui, você vai chegar na alternativa A, que é 255, tá? Se eu somo aqui o 128, mais o 64, mais o 32, mais o 16, mais o 8, mais o 4, mais 2, mais 1, mais meio, ela vai, você vai achar aí o 255,50. Tá? Só que note que nessa distância eu tenho que acrescentar o quanto ela caiu, que é o 128. Então a distância total seria o 255,5 mais o 128, que é igual ao 383,50, que é a alternativa C. Beleza? Então fica bem esperto, veja que malandramente eles colocaram aqui essa soma na alternativa A. Né? Se você vai ali com muita sede no pote, você vai
direto naquela alternativa e erra a questão. Certo? Então, muita atenção aí, muita leitura, né? Leia com bastante atenção o exercício. E como é que eu posso resolver esse exercício, esse mesmo exercício, usando o conceito de PG? Veja que aqui eu tenho a soma de uma PG. Ó. Eu tenho a soma de uma PG de quantos termos? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó. Então eu poderia somar esses termos usando o conceito de PG. Ó. Eu sei que a soma dos 9 termos, né, a soma dos n termos de uma PG, né, a soma finita, é o A1 que multiplica, né? Deixa eu colocar aqui assim, ó. É o A1 que multiplica o Q elevado a n menos 1 sobre o Q menos 1. Essa é a soma dos n termos de uma PG, ou soma de uma PG finita, né? Como eu quero substituir ali meus termos, então eu vou ficar aqui com o S9, ó. Esse S9, ele vai ser o A1, que é o meu 128, vezes, né? E eu poderia somar o contrário também, tá? Se quisesse. Que é o 128 vezes, né? Aqui deixa eu colocar isso como um colchete. Aí eu coloco aqui, ó, 1 meio elevado a n menos 1, certo? E aqui 1 meio menos 1, tá? Esse n nós já sabemos que é 9. Fazendo as continhas aqui dentro, eu vou chegar em 128 vezes o 511 sobre 512, tá? Veja que eu já excluí aqui o sinal de menos, porque aqui embaixo dá negativo, em cima também vai dar negativo, então o quociente é positivo. Ok? Então aqui vai ficar sobre o meio. Fazendo as contas aí, né, eu chego que a soma dos 9 termos vai ser o 256 vezes o 511 sobre 512, né? Eu só passei esse 1 meio multiplicando aqui para cima. E no finalzinho, né, fazendo essas contas aqui, ó, vamos multiplicar aqui o 256 vezes o 511, tudo isso dividido por 512. Isso dá o 255,5, certo? Só conferindo aí, então veja que eu chego no mesmo resultado. E assim como eu fiz ali em cima, eu tenho que somar o 128, né, para calcular a distância, e eu vou ter que pegar esse 255,5 e somar o 128, para chegar em 383,5. Tranquilo? Então, veja que é um exercício aí relativamente simples, só que cheio de detalhes, né? Se você não se atenta aos detalhes, você erra facilmente. Tranquilo? Por isso ele foi selecionado aí para que eu resolvesse ele nesta aula. Bom, indo para o próximo exercício, o exercício da AFA do ano de 2000, ele fala que x, y, z e w são uma progressão aritmética crescente, né? Isso é importante, cuja soma é 10. E o ABCD é uma progressão geométrica, com A mais B igual a 1 e o C mais D igual a 9, certo? Se ambas têm a mesma razão, então o produto Y vezes W é igual a quanto? Bom, veja que se elas têm a mesma razão, eu posso escrever a PA da seguinte forma. Posso pensar na PA como o primeiro termo, depois o primeiro termo mais a razão, depois o primeiro termo mais 2 vezes a razão, e no primeiro termo mais 3 vezes a razão. Certo? Bom, para PG eu posso pensar da mesma forma. Ó. Veja que eu tenho aqui o B1, vamos pensar, né? Depois eu tenho o B1 vezes Q, depois eu tenho o B1 vezes o Q ao quadrado, e tenho o B1 vezes o Q ao cubo, certo? Então notem que eu escrevi aqui de forma que esse cara é o X, aqui é o Y, aqui é o Z e aqui é o W, né? E para PG, eu sei que este é o A, este é o B, este é o C e este é o D. Tranquilo? Bom, agora vamos substituir ali o que eu sei. Ó. Eu sei que a soma da PA é 10. Né? Então, se eu somo todos esses termos aqui, veja que eu vou pegar ali o A1 mais o A1 mais R, mais o A2 mais R, mais... o A2 mais R não, né?
o A1 mais 2R mais o A1 mais 3R. E isso tudo tem que ser igual a 10, ok? Bom, então eu tenho aqui 4 vezes o A1 mais 6 vezes o R, certo? E isso tem que ser igual a 10. Posso dividir por 2 dos dois lados, fico aqui com 2A1 mais 3R igual a 5, né? Beleza? Vou guardar essa relação aqui e vou substituir agora o que ele me fala ali da PG, né? Ele me fala que o A mais B é 1. Então, se o A mais B é 1, né? Quem é o A? Né? Veja que o A ali é o B1. Ó. Quem é o B? É o B1 vezes Q. Ó. Então, isso é igual a 1. Daqui eu tiro a seguinte igualdade, ó, que o B1 vezes 1 mais Q é igual a 1. Certo? E ele me fala que o C mais D é igual a 9. O C é o B1 mais Q quadrado. B1 vezes o Q quadrado. Né? Mais o D, que é o B1 vezes Q ao cubo. E eu sei que isso tem que dar 9. Note que eu posso fazer a mesma coisa. Eu coloco B1 vezes Q ao quadrado em evidência. E fico aqui com 1 mais Q igual a 9. Ok? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão aqui de cima e vou dividir pela expressão de baixo. Ó. Certo? Então, quando eu escrevo esse quociente aqui, ó, quando eu pego B1 vezes o 1 mais Q, sobre o B1 Q quadrado vezes 1 mais Q, isso tem que ser igual a 1 sobre 9. Tá? Então, eu peguei essa expressão de cima aqui e dividi pela de baixo. Ó. Então, fazendo as devidas simplificações aqui, ó, veja que eu posso simplificar o B1, posso simplificar 1 mais Q, e fico aqui com 1 sobre Q ao quadrado é igual a 1 nono, certo? Então, daqui eu concluo aí que o Q quadrado é igual a 9 e, portanto, o Q é igual a mais ou menos o 3. Beleza? Bom, como eu sei, né, que a minha PA ali, ó, lembre que eu falei que era importante a informação, ó, que a PA é crescente, então eu sei que a minha razão ali, ela é positiva, certo? Já que ela é a mesma razão da PG, né? Veja que se eu tivesse uma razão negativa, eu ia estar subtraindo a todo momento, né? Ia estar subtraindo R, ia estar subtraindo 2R e assim por diante. Então, como é uma PA crescente, eu sei que o Q é igual a 1 mais 3. Bom, agora usando o fato aí que a PA e a PG têm a mesma razão, então o que eu sei, né? O que eu posso afirmar? Eu sei que o Q é igual ao R e, portanto, igual a 3. Beleza? Porque elas têm a mesma razão, né? Então, eu posso vir aqui na expressão lá de cima, ó, nessa expressão aqui, eu posso substituir o R por 3. Ó. Então, vai ficar 2A1 mais 3 vezes 3 igual a 5. Ó. Daqui eu concluo que o 2A1 mais 9 é igual a 5. Passo o 9 lá para o outro lado e eu tiro que o A1 é igual a menos 2. Então, a partir do momento que eu tenho o primeiro termo e tenho a razão, então eu sei, né, eu consigo determinar aí quem é a minha PA. Então, só lembrando aqui, a PA ela era o A1 mais R, o A1 mais 2R e o A1 mais 3R, certo? Bom, então neste caso, a PA vai ficar como? Colocando aqui o A1 mais R, o A1 mais 2R e o A1 mais 3R. Ó. Tá? Então, lembrem lá que eu coloquei para vocês, né? Aqui em cima, X, Y, Z e W. Ó. Então, X, Y, Z e W. Então, eu consigo aqui colocar o menos 2. Menos 2 mais R vai ficar menos 2 mais 3. O menos 2 mais 2 vezes 3. E o menos 2 mais 3 vezes o 3. Então, quem é a minha PA? Vai ficar menos 2
Menos 2 mais 3 dá 1. Aqui vai ficar menos 2 mais 6, que dá 4. E menos 2 mais 9, que dá 7. Ó. Eu sei que este é o x, este é o y, este é o z e este é o w. Como ele quer o valor de y vezes w, então este valor é 1 vezes o 7, que é igual a 7. Ok? Alternativa ali, C. Bem tranquilo, né? Então, essa é a alternativa correta. No nosso próximo exercício aqui, o exercício número 3, né? Ele me dá essa soma, e aí ele me dá essa soma S, que é o π sobre 2, mais π sobre 3, mais π sobre 4, mais π sobre 9. Então, o que eu quero que você observe aqui? Ó? Quero que você observe que esta soma ela pode ser decomposta em outras duas somas, que eu vou chamar de S1 mais S2. Ó. Onde o S1 ela vai ser o π sobre 2, mais o π sobre 4, mais o π sobre 8, mais infinitamente. E o S2, ela vai ser o π sobre 3, mais o π sobre 9, mais o π sobre 27, e assim por diante. Ok? Então, eu posso decompor a soma S em outras duas somas, né? E aqui a gente já consegue observar que é uma PG, né? Isso aqui é uma PG de razão 1/2, certo? E aqui é uma PG de razão 1/3. Veja que ambas as razões elas cumprem aquela condição, né, que é exigida da razão de uma PG, para que eu possa fazer a soma infinita. Né? Então veja que essa razão ela está entre o menos 1 e o 1. Bom, então agora com essa condição aqui satisfeita, né, eu posso vir aqui, calcular que o S1 é o π sobre 2 sobre 1 menos 1/2. Então isso aqui vai ficar π sobre 2 sobre 1/2, que é a mesma coisa que π sobre 2 vezes 2, né? E daqui eu concluo, portanto, que S1 é igual a π. E o S2, né? O S2 vai ser o π sobre 3 sobre 1 menos 1/3. Daqui eu concluo que o S2 vai ser o π sobre 3 sobre 2/3, né? Que é a mesma coisa que π sobre 3 vezes 3/2. Isso é igual a π sobre 2. Então, agora que eu conheço o valor de S2 e de S1, eu consigo calcular o valor de S. Né? Então, vamos lá. Ó. O valor de S vai ser o π mais o π sobre 2. Ó. E daqui eu concluo que o S é o 3π sobre 2. Beleza? Agora, como eu quero o valor de cosseno de S menos x, então eu venho aqui, cosseno de S menos x é a mesma coisa que cosseno do 3π sobre 2 menos x. Né? Agora, basta você lembrar aí que cosseno de A menos B é igual a cosseno A, cosseno B, menos ou mais seno A, seno B. Certo? Inverte o sinal ali de dentro, né? Então, substituindo aí no cosseno da soma, veja que eu vou ter cosseno de 3π sobre 2 menos x, vai ser cosseno de 3π sobre 2, vezes cosseno x, mais seno de 3π sobre 2, vezes o seno x. Bom, cosseno de 3π sobre 2 é 0, vezes o cosseno de x, mais o seno de 3π sobre 2 é menos 1, vezes o seno de x. Isso aqui é a mesma coisa que menos seno de x, que é a nossa alternativa A. Tranquilo? Bom, no nosso próximo exercício, exercício de número 4, ele fala para mim que uma PA, cujo primeiro termo é 0, e uma PG, cujo o primeiro termo é 1, possui a mesma razão. Né? E o nono termo da PG é igual ao quadrado do nono termo da PA. Então, ele me dá algumas alternativas ali, né? Então, veja que se o primeiro termo da PA é 0, o segundo termo vai ser 0 mais R, que é R.
O segundo termo vai ser R mais R, que é 2R. Certo? O terceiro termo vai ser 3R. E assim por diante. Ok? Veja que ele faz referência aqui ao nono termo da PA. Então veja que este cara aqui, ó, é o primeiro termo da PA. Este é o segundo, este é o terceiro, este é o quarto. Então veja que eu estou caminhando aqui, né, para o n-1 vezes a razão. Tranquilo? Então, agora eu sei que o meu A9, então ele vai ser igual ao 8 menos 1 vezes a razão. Ou seja, o 9 menos 1 menos a razão, né? Ou seja, o A9 é igual a 8R. Isso para PG, tá? Para PA, tá? Então, deixa eu só colocar aqui. Isto aqui é para PA. Agora, para PG, né? Se a PG tem o primeiro termo igual a 1, veja que a PG ela seria o seguinte, ó. 1 vezes Q, 1 vezes Q quadrado, né? Q vezes Q é Q quadrado, Q ao quadrado vezes Q é Q ao cubo, né? E assim por diante, ó. Veja que quando eu chegar lá no nono termo, né? Se eu quero o nono termo da PG, eu sei que esse nono termo, pela fórmula até do termo geral, né? Eu sei que ele vai ser o A1 vezes o Q elevado a n-1. Ó. Como o A1 é 1, veja que o A9 ele vai ser o 8, o 1, vezes o Q elevado a 8. Né? Ou seja, o A9 é igual a Q à oitava. Agora ele me fala que o nono termo da PG é o quadrado do nono termo da PA. Então, o nono termo da PG é igual ao quadrado do nono termo da PA. E ele fala que elas têm a mesma razão, né? Então aqui eu já posso trabalhar só com uma variável só. Tranquilo? Eu estou usando o Q para a razão da PG e R para a razão da PA, só que, né, o enunciado deixa bem claro ali para mim que o R é igual ao Q. Tá? Então não vamos perder isso aí de vista. Bom, continuando aqui então, eu sei que o Q à oitava é igual a 64 vezes o Q ao quadrado. Q é diferente de zero. Tá? Então, eu posso dividir por Q ao quadrado dos dois lados. Isso vai ficar Q à sexta igual a 64. Aqui eu tenho duas possibilidades, né? Eu sei que o 2 à sexta é igual a 64 e também sei que o menos 2 à sexta é igual a 64. Expoente par, né? Então, veja que das alternativas ali, das afirmativas que ele faz, a afirmativa A ali, a alternativa A, né, está correta. A razão comum pode ser o menos 2. Tranquilo? No exercício 5, que é um exercício do ITA de 2010, ele fala assim, considere a progressão aritmética, A1, A2 até o A50, de razão D. E aí ele me dá um somatório. Né? Esse somatório ele nada mais significa, né? Às vezes assusta um pouquinho, ele fala aqui do N até 1, do 1 até o 10, do AN, ou seja, é a soma. Tá? Isso aqui ele está me falando que é o A1, mais o A2, mais o A3, mais até o A10. Ele está falando que a soma dos 10 termos é dada por 10 mais 25D. Beleza? Nós sabemos que a soma de 10 termos de N termos, né, de uma PA é dada pelo A1 mais o AN vezes o N dividido por 2. Ó. Então, quando eu substituo esses dados aqui, né, a soma dos 10 termos, eu vou ter que o S10 ele vai ser o A1 mais o A10 vezes 10 dividido por 2. E ele me fala que esse S10 é 10 mais 25D. Tá? Então, veja que 10 mais 25D, posso simplificar aqui, né, este 2, ó, o 2 com o 10 aqui vai ficar 5, certo? Fazendo essa simplificação, eu sei que isso vai ser o 5 vezes o A1 mais 5 vezes o A10. Tranquilo? Só que eu tenho muitas variáveis, né? Eu tenho o D, eu tenho o A1 e tenho o A10. Por isso, eu vou pegar este A10, usar a fórmula do termo geral para escrevê-lo como A1, né, vezes mais o 9
D, certo? Onde D é a razão. Então, aqui é a fórmula do termo geral, né? Então, quando eu faço a substituição ali, veja que eu vou ter 10 mais 25D é igual a 5 vezes o A1 mais 5 vezes o A1 mais 45D. Tranquilo? Bom, agora, né, fazendo as continhas aí, vai ficar 10. Vou fazer a distributiva ali primeiro, ó, 25D igual a 5A1 mais 5A1 mais... Opa, aqui não é 45, aqui é 9, né? Eu já fiz a continha ali. Então, aqui era 45D. Certo? Agora, vamos lá. Eu sei que aqui eu tenho 10, vou passar esse 25 para lá. Então, eu vou ficar com 10 igual a 10A1. Passando 25 para cá, vou ficar com mais 20D. Né? Simplificando tudo aí, eu sei que 1 vai ser igual a 1 mais 2D. Tranquilo? E agora eu vou guardar essa expressão e vou atacar a outra informação que ele me dá. Né? Ele me fala ali que a soma dos 50 termos agora é o 4.550. Então, eu sei, né, vou fazer aqui de outra cor, eu sei que a soma dos 50 termos ela é igual ao A1 mais o A50 vezes o 50 dividido por 2, certo? Então, da mesma forma, ele me fala que isso é igual a 4.550, então eu sei que o A1 mais o A50, que é A1 mais 49D, vezes... Aqui eu já vou simplificar, ó, esse 50 com este 2. Ó. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 25. Ok? Então, vezes o 25. Bom, feito isso, né, feito isso aí, eu posso dar uma ajeitada aqui, né, e falar que isso aqui é igual ao 4.550. Então, dando uma ajeitada aí, vai ficar ó, 2A1 mais o 49D igual, passando esse 25 dividindo ali, ó, eu vou ter que 2A1 mais o 49D é igual a 4.550, vamos fazer a continha, 4.550 dividido por 25, tá? Isso é igual a 182. Tranquilo? Bom, agora veja que eu tenho uma expressão em função de A1 e de D e outra expressão em função de A1 e de D, certo? Então, o que eu posso fazer aqui? Né? Eu posso montar um sisteminha. Eu tenho esse sisteminha aqui, onde 2A1 mais o 49D é igual a 182, e sei que o A1 mais o 2D é igual a 1. Eu vou isolar aqui, ó. Eu sei que o A1, né? Isolando aqui, eu sei que o A1 é igual a 1 menos 2D. Vou pegar este cara que eu isolei aqui e vou substituir na outra expressão. Ó. Então, vai ficar 2 vezes o 1 menos 2D mais o 49D igual a 182. Então, isso aqui vai ficar 2 menos 4D mais 49D igual a 182. Daqui eu tiro, né, que o 45D é igual a 180, certo? Então, quando eu faço o 180 dividido pelo 45, eu vou achar aqui, né, o 4. Então, eu sei que D é igual a 4. Bom, se D é igual a 4, veja que fica fácil eu descobrir que o A1 é 1 menos 2 vezes D, né? Então, é 2 vezes 4. Então, daqui eu tiro que o A1 é igual a 1 menos 8. E, portanto, o A1 é igual a menos 7. Tá? Então, eu tenho o valor do A1 e tenho o valor
do D, ó, tá? Daqui eu tirei que o D é igual a 4, então eu tenho o valor do D aqui, ó. Então, como eu quero aqui, né, não vamos perder de vista ali, eu quero D1, D menos o A1. Então, o D menos A1 é igual a 4 menos o menos 7. Então, isso aqui é igual a 4 mais 7, que é igual a 11. E este 11 corresponde à nossa alternativa D. Então, indo aqui para o nosso último exercício desta aula, né? Eu coloco aqui que sejam A e B números positivos. Se A e B são nesta ordem, temos consecutivos de uma progressão geométrica de razão 1 meio. E o termo independente desse binômio aqui, o AX menos B sobre raiz de x elevado a 12, é igual a 7.920. Nós temos que o valor de A mais B é. Bom, então neste caso, veja o seguinte, ó, que se A e B são termos consecutivos de uma PG de razão 1 meio, então eu sei que o B é igual ao A vezes 1 meio, ou seja, A sobre 2, e portanto o A é igual a 2B. Tranquilo? Bom, agora eu tenho que desenvolver esse binômio para achar o termo independente, né? Então, lembrando lá que o termo independente, ele é dado pelo TP mais 1, igual a combinação de n tomados P a P, vezes o x elevado a n menos P, vezes o A elevado a P, né? É claro que isso é o termo geral do binômio A mais X elevado a N. Ou melhor, né? Vamos colocar aqui X mais A elevado a N. Tranquilo? Então agora só vou substituir os valores aí e fazer as continhas, né? Então, o TP mais 1, que é o termo independente, ele vai ser igual a 12 tomados P a P. O x, que neste caso é o A elevado a x, é o A vezes x, né? Elevado a 12 menos P, vezes o B, que eu já vou escrever desta forma aqui, ó, B vezes x elevado a menos 1 meio, elevado a P. Abrindo isso aqui, eu vou ficar com o T, vamos fazer mais aqui no cantinho, ó, o TP mais 1, vai ser a combinação de 12 tomados P a P, vezes o A elevado a 12 menos P, vezes o x elevado a 12 menos P, vezes o B elevado a P, vezes o x elevado a menos P sobre 2. Né? Agora, como eu quero o termo independente desse binômio, veja que eu quero que todos os expoentes do x sejam iguais a zero. Né? Então, eu sei que x elevado a 12 menos P vezes o x elevado a menos P sobre 2, eu tenho que somar os expoentes. Então, daqui eu tenho o seguinte, ó, que 12 menos P menos o P sobre 2 é igual a zero. Tá? Bom, fazendo os cálculos aqui, 12. Aqui eu tenho menos 3P sobre 2 igual a zero. Ok? Bom, multiplicando por 2 aí, vai ficar 24 menos 3P igual a zero, de onde eu concluo que o P é 8. Tá? Então, para o termo independente, eu devo ter P igual a 8. Se o P é igual a 8, eu sei que o termo independente, ele será, né? Então, deixa eu só colocar aqui. O termo independente de x nesse caso, né? Ele vai ser o 12 tomados 8 a 8, vezes o A, elevado a 12 menos 8, que é 4, vezes o B, elevado a quarta. Tranquilo? Bom, 12 tomados 8 a 8, né? Então vai ficar 12 fatorial, 4 fatorial, 8 fatorial, né? Que eu só resolvi o número binomial aí. Vezes A à quarta, vezes o B à quarta. Então, isso aqui vai ser 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, sobre 4 vezes 3, vezes 2,
vezes o A vezes B elevado à quarta. Tranquilo? Bom, ele está me falando que esse termo independente é o 7.920. Então, eu já vou colocar aqui igual a 7.920. Fazendo as continhas aqui, as devidas simplificações, ó, 4 vezes 3 eu posso simplificar com o 12, o 2 com o 10, né? Então, vai ficar 55 vezes 9. 55 vezes o 9 é igual a 495, tá? Então, vou ficar com 400, vamos só trocar a cor aqui, vou ficar com 495 vezes o A vezes B à quarta, igual a 7.920. Se eu divido os dois lados por 495, né, eu vou ter aqui, isso é igual a 16. Então, eu sei que A vezes B à quarta é igual a 16. E daqui eu tiro, né, que o A vezes B é igual à raiz quarta de 16, que neste caso é o 2. Bom, se A vezes B é 2, e eu também sei que o A é igual a 2B, né, então daqui eu tenho que 2B vezes B é igual a 2. Ó. E daqui eu tiro que 2B quadrado é igual a 2, portanto, o B seria igual a mais ou menos 1. Né? Mas eu vou pegar o B igual a 1, porque ele está me falando ali que A e B são números positivos. Beleza? Então, se A e B são números positivos, B igual a 1. Se o B é igual a 1, fica fácil achar o A, né? Porque o A é igual a 2B. Então, se o A é igual a 2B, então A é igual a 2 vezes o 1. E daqui eu concluo que o A é igual a 2. E, portanto, o A mais B vai ser 2 mais 1 igual a 3. Tranquilo? 3 é a nossa alternativa B. Bom, pessoal, então eu resolvi aqui para vocês, né, alguns dos exercícios da lista. Então, lembrando vocês aí que essa lista ela vai estar na descrição do vídeo, né? Ali vai ter um link para você baixar essa listinha. Você pode resolver a lista aí. Qualquer dúvida que você tenha, coloque aí nos comentários. Se for algum exercício que eu não resolvi ainda, comenta lá que eu posso fazer a solução para você aí em outra aula. Tranquilo? Então, esta foi a nossa aula de hoje. Se você gostou da aula, se inscreve no canal, curte o vídeo, que isso ajuda a fortalecer o canal. Tranquilo? E, consequentemente, né, trazer mais conteúdos para vocês aí. Um abraço e até a próxima.